Olá, uma ótima tarde para você. O Brasil registrou um aumento de hospitalização por influenza. Dos 26 estados brasileiros, 13 estão em alerta. Gente, como de costume e sempre, a vacina é o melhor para combater a doença. Dos 26 estados brasileiros, 13 estão em nível de alerta pela incidência dos casos de hospitalização por síndrome respiratória aguda grave do tipo A, que é o vírus da gripe. Os dados são do novo boletim Infogripe da Fiocruz. O estado do Mato Grosso do Sul é o local com maior número de pessoas hospitalizadas. O cenário serve de alerta para que as pessoas intensifiquem as medidas de prevenção, como usar máscaras, higienizar as mãos, cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar, manter ambientes bem ventilados e não compartilhar objetos de uso pessoal. E o mais importante, se vacinar anualmente contra a influenza. A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório provocado pelo vírus da influenza, que se divide em 4 tipos: A, B, C e D. Os vírus do tipo A e B são os responsáveis por epidemias sazonais, que são aquelas que ocorrem com mais frequência em determinadas épocas do ano, sendo do tipo A o responsável pelas grandes epidemias. Os principais sintomas da doença são febre, dores pelo corpo, de cabeça, de garganta e tosse. Também podem ocorrer calafrios, secreção nasal excessiva, vômito e diarreia. A recomendação é que o médico seja procurado aos primeiros sintomas da doença. Veja agora outros destaques dessa edição. Câmara Municipal de Cubatão realiza ato solene em homenagem ao Dia do Trabalhador. A importância do trabalho do Fundo Social de Solidariedade de Cubatão. No esporte, os detalhes do mundo do futebol e os karatecas que irão disputar a final de um campeonato em São Bernardo do Campo. Hoje é sexta-feira, já mudamos de mês, 2 de maio de 2025. Vamos juntos que o seu N1 já está no ar. Abrimos mais uma edição do Seu Últimas Notícias, falando para você aí, né, que atenção estudantes, você que está matriculado no terceiro ano do ensino médio, tem até hoje, o prazo máximo, tá gente, é hoje, para solicitar a isenção da inscrição do Enem 2025. Também tem direito a essa solicitação integrantes de família do CAD Único e participantes do programa Pé de Meia do Governo Federal. O valor da taxa é R$ 85,00. O exame ocorre tradicionalmente em 2 domingos. Será no dia 9 e 16 de novembro. As solicitações devem ser realizadas de maneira digital, exclusivamente no site do INEP, com o login do gov.br. Em sessão solene, a Câmara Municipal de Cubatão realizou uma homenagem ao Dia do Trabalhador. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, foi realizado no plenário da Câmara de Cubatão um ato solene. O orador oficial da solenidade foi o segundo tenente da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Clóvis Vieira de França. Emocionado, ele lembrou um pouco da sua história de vida. Eu posso dizer que eu apenas sou uma pessoa igual a qualquer trabalhador. Começou cedo, começou aos 9 anos, fizemos com que todo aquele processo existisse. Fui do campus durante 7 anos, entrei na Polícia Militar, comecei a estudar, fui bombeiro, fui engenheiro, tive pais, tive filhos, netos, tudo aquilo que Deus me deu. Cubatão é uma cidade excelente, nós temos muitos trabalhadores que podem estar aqui hoje representando a nós. Só que o legado principal é, hoje, pela primeira vez, depois de 76 anos, o cubatense pode se orgulhar porque hoje, o Dia do Trabalhador, hoje foi homologado através do ato solene, ao qual foi proferido pelo vereador Ronaldo. Fabrício Lopes, secretário da Indústria, Porto, Emprego e Empreendedorismo, esteve representando o Poder Executivo. O prefeito César Nascimento fez questão que eu viesse aqui nessa noite trazer uma mensagem do nosso governo municipal, parabenizar sobretudo os servidores municipais daqui da Câmara, da Prefeitura, os funcionários dos nossos comércios, os funcionários das nossas atividades industriais e portuárias, que são as pessoas que no seu dia a dia fazem muito pela nossa cidade e levam sustento para sua casa a partir da força do seu trabalho. O ato solene realizado na Câmara é de autoria do vereador Ronaldo da comissão.
que presidiu a solenidade, e ele exaltou os trabalhadores. Vive o trabalhador sempre, né? Por mais dificuldade que nós passamos na cidade, na questão do desemprego, vive o trabalhador. Então... O senhor falou com relação à garra desses trabalhadores, que um país sem corrupção, um país honesto, o trabalhador só tem a ganhar. O senhor disse... Não tenha dúvida. A gente hoje, como está nessa posição como político, é importante a gente lembrar a população de Cubatão, os trabalhadores, que sem a corrupção nós podemos dar uma estrutura melhor, não só para o trabalhador e para os seus familiares, na questão de educação para os filhos e fazer com que os filhos tenham educação e possa ser um ótimo profissional. No seu modo de pensar, vereador, o senhor sempre foi um homem muito ligado aos trabalhadores, na empresa, nas portas das empresas, nas passeatas, no bom sentido falando. No atual momento, o trabalhador tem o que comemorar ou ainda tem que avançar ainda mais? Washington, o trabalhador tem sempre que comemorar. Por mais que seja dificultosa a vida dele, ele tem que comemorar, ele tem que viver, né? E assim, tem que comemorar, tem que lutar sim pelos seus direitos, tem que lutar sim por emprego e tem que comemorar sim o seu dia. Agora eu te faço uma pergunta. Você sabe a importância do Fundo Social de Solidariedade de Cubatão? Com diversas doações, o fundo ajudou só este ano mais de 800 famílias. Em Cubatão, o Fundo Social de Solidariedade tem desempenhado um papel fundamental na assistência às famílias da cidade. Nos primeiros 100 dias do novo governo, mais de 800 famílias já foram atendidas pelos programas e ações promovidos pela entidade, reforçando o compromisso da administração municipal em oferecer suporte e promover o bem-estar da população mais vulnerável. Todo o material arrecadado é destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social no município ou na região, especialmente em casos emergenciais. Doações em grande volume é possível agendar previamente. Para contribuir com o Fundo Social de Solidariedade, os interessados podem realizar suas doações de segunda a sexta-feira, das 9 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 no Parque Anilinas ou através do telefone 13 3512 0676. Na última sessão ordinária cubatense, o vereador Guilherme do Salão solicitou a formação de uma comissão especial de vereadores. O assunto principal são as enchentes na entrada da Ilha Caraguatá. O vereador Guilherme do Salão apresentou 2 requerimentos na 13ª sessão ordinária, solicitando a formação de comissão especial de vereadores, uma para averiguar os motivos da paralisação e acompanhar, fiscalizar as obras para adentrar ou sair da Ilha Caraguatá pela rodovia dos Imigrantes. A gente tem uma preocupação aqui, até porque a nossa cidade aqui ela está no pé da serra, onde acontecem os fatos climáticos aí, principalmente a parte de chuva, né? O Washington acumula, né? A nuvem acumula aqui na cidade, e quando chove aquele volume de água muito grande. Então, muitas das vezes onde os bairros não conseguem escoar, por conta da tábua da maré, ou seja, também por conta da engenharia, né? Mas não consegue escoar. E aí a gente vai estar observando, né? E vai fiscalizar alguns atos que aconteceram aqui de obras que iniciaram e não terminou, aquelas obras que já iniciou e terminou, findou, concluiu, mas eu quero ver a efetividade delas. E algumas outras, se a gente puder dar uma solução, trazer uma clareza e uma opinião, né, para estar contribuindo para a obra, a gente também vai estar fazendo. A outra comissão é para acompanhar, debater, propor e fiscalizar ações relacionadas aos problemas decorrentes das enchentes e alagamentos ocorridos na cidade, bem como suas causas estruturais e possíveis soluções de curto, médio e longo prazo. Um bom assunto, né, que a gente já vem tratando aí, como você mesmo pontuou, desde 2021, né, a gente vem lutando, batalhando sobre esse acesso, devido
a essa conclusão dos nossos trabalhos aqui das comissões especiais. Acho que foi até meados de 2023, a gente concluiu-se o projeto, e aí a gente pôde apresentar a Partesp, ter um ok da Ecovias também, e do próprio executivo, que ia desprender valores para estar executando. Pois bem, esses valores que ficaram cerca de 15 milhões de reais. A TMK ia dar essa continuidade lá no trabalho, ia prosseguir, na verdade, se iniciou e não se terminou. Então, parou, não houve nenhuma explicação de ambas as partes, e aí eu resolvi montar essa comissão especial para mim estar acompanhando esse trabalho. Então, foi uma luta lá atrás que a gente conseguiu trazer para cá, né? Conseguiu concluir essa luta. Quando se iniciou a obra, daqui a um tempo parou. Então, já que a gente deu início lá atrás em relação a esse assunto, Washington, acho que nada melhor do que a gente prosseguir, buscando sim trazer clareza, com mais clareza e solução, para ver o que é que está bloqueando. É a Artesp? Qual o órgão fiscalizador do Estado? Está tendo algum problema, algum impasse? Porque ali vai acontecer não só o acesso ao bairro da Ilha Caraguatá, dando pelos imigrantes, acessando a rua Laércio José dos Santos, como também vai urbanizar todo o canal ali lateral, margeando essa via. Depois do intervalo, teremos o nosso bloco do esporte, a previsão do tempo já para o final de semana. Vamos falar de cursos profissionalizantes em Cubatão, que vão até o próximo dia 17. Para você, TV Câmara Cubatão, pelas nossas redes sociais. Fique junto com a gente pelo YouTube, Instagram e Facebook. Voltamos já. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O governo federal lançou um programa nacional de avaliação para a formação médica. O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica foi lançado com o objetivo de analisar a formação médica dentro do Brasil. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, conduzirão a avaliação. O ENAMED vai ser realizado já neste ano e vai unificar a forma de avaliação do ENADE, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, e o ENARE, o Exame Nacional de Residência. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou que o curso, ao longo dos anos, apresentou problemas na formação e que essa mudança segue modelos utilizados em outros países para avaliação dos alunos. Todos nós sabemos que algo não está bem na nossa formação médica do nosso país. E o MEC, com muita qualidade, através do INEP, trouxe à tona esses números, como tem que ser o exercício do Ministério da Educação. Fazer a avaliação, trazer os dados em relação a isso e apontar caminhos os mais corretos como enfrentá-lo. Toda a experiência internacional hoje aposta em duas questões fundamentais na formação médica e na avaliação. Primeiro, que a avaliação tem que ser ao longo da formação. Avaliar o progresso desse estudante. Mesmo os países que tinham avaliação final como exame de proficiência, constituíram, ao longo dos últimos anos, mecanismos para fazer a avaliação no progresso da formação. Porque ao avaliar o progresso da formação, primeiro você abre um olhar para aquilo que tem que ser olhado, que é a instituição formadora. E não transformar qualquer problema na formação como ato individual daquele estudante, daquele aluno como responsável pela nossa formação e deixar de olhar para a instituição formadora. Ainda mais no caso do nosso país, né, e outros países do mundo, onde a formação médica, em boa parte, é paga, tem mensalidades, tem que ter um olhar sobre a instituição formadora, porque senão ela vai continuar faturando com as suas mensalidades enquanto oferece uma baixa qualidade na formação. O ministro da Educação, Camilo Santana, diz que o foco da pasta é qualificar e gerar um estímulo aos alunos para que se tornem docentes qualificados, já que o exame, que era aplicado a cada 3 anos, será aplicado de forma anual. Da mesma forma que o ENAMED, que nós estamos aqui hoje instituindo, era avaliado só a cada 3 anos, né? Agora vamos avaliar anualmente. Vamos formar agora um grupo de trabalho a partir do decreto da Comissão Interministerial para discutir a proposta que o INEP está colocando dessa prova.
dessa avaliação. Vamos chamar os conselhos, vamos chamar as entidades de classe, vamos chamar todos para discutir o melhor formato desse teste que nós queremos aplicar esse ano em outubro aqui no Brasil. Vinculado ao ENARE, acho que é um grande plus importante, porque nós precisamos ampliar a residência médica no Brasil. É fundamental para que a gente tenha especialistas em área de saúde nesse país, portanto a residência médica é fundamental. Então quero aqui parabenizar, Fioro, essa iniciativa. Com essa avaliação, nós vamos poder avaliar as instituições e até para corrigir os rumos. Até para corrigir os rumos, e vamos também, esse é o primeiro passo, eu queria dizer aqui que esse é o primeiro passo, nós vamos avaliar, o Conselho Nacional da Educação, Fioro, vai avaliar diretrizes curriculares nacionais da medicina, e nós vamos procurar, na segunda etapa, instituir a prova de progresso, talvez no meio do curso, porque geralmente quando você faz a prova no final do curso não tem mais como corrigir. Mas você avaliar no meio do curso, ela é fundamental para que você possa corrigir e melhorar a qualidade da formação médica nesse país. Muito bem, após o feriadão do primeiro dia do mês, vamos acompanhar a movimentação, o tempo aqui na cidade de Cubatão. Para você, imagens do Pier do Jardim Casqueiro, né? Tá aí para você as nossas 4 telas mostrando a beleza que é o Pier do Casqueiro aqui na cidade de Cubatão. Os termômetros marcam agora 25 graus, que é a máxima para hoje, tá? A mínima prevista é de 16 graus, como eu falei na semana passada, né? Já começamos a ter aí aquela baixa temperatura, né? Chegamos já na metade do ano e assim as temperaturas começam a cair. Não tem, tá, gente, previsão de chuva. A previsão é de sol para os próximos dias. O que pode acontecer aí durante o decorrer do dia é apenas sol entre nuvens, né? Aquelas nuvens ganhando força para intimidar o sol, mas nada de chuva vindo por aí. Sendo assim, a gente confere junto mais uma previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira. O sábado amanhece com sol entre nuvens que se estendem durante todo o dia. Não há previsão de chuva. Os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 24 graus. Os ventos sopram moderados durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 70% e 98%. O domingo será de sol pela manhã com nuvens surgindo no decorrer do dia. Não há previsão de chuva. As temperaturas têm mínima de 17 e máxima de 24 graus. Os ventos são fracos durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 72% e 99%. Do tempo, vamos agora para o esporte na hora do almoço. Olha, em São Bernardo do Campo, karatecas cubatenses irão disputar a final do Campeonato Paulista da modalidade. Atletas da equipe LMK de Karatê da cidade de Cubatão se deram bem na etapa do Campeonato Paulista disputado na cidade de Marília. Maria Eduarda, campeã na categoria comitê até 66 quilos abaixo. Kainan Pereira, campeão sub-21 mais de 84 quilos, e Felipe Diógenes, vice-campeão na categoria sub-21, categoria sênior QU, abaixo de 84 quilos. A novidade ficou por conta do sensei Luciano Moreira, responsável pela equipe LMK, conquistando o vice-campeonato na categoria Master mais de 75 quilos. O resultado classificou os atletas para as finais do Paulista, que será disputado em São Bernardo do Campo entre os dias 1º e 3 de maio. Tá certo, então boa sorte aí aos karatecas que vão disputar aí esse campeonato, né? Muito bem, a gente continua falando de esporte, vem pra cá Lucas Sena, boa tarde pra você, seja bem-vindo. Tudo bem? Numa sexta que parece segunda, né? Boa tarde Numa pra você. segunda, sexta, boa tarde, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo. Melhor pra você que vai ficar de folga no final de semana, né? Ah, mas não sei, algo me diz que tem algumas mudanças vindo por aí. Aproveitar. Mas eu espero sim, espero que as mudanças não sejam no tempo, que esse solzinho que tá fazendo é bom pra gente curtir e aproveitar, né? Exatamente, né? Bem melhor. Mas como eu falei agora há pouco na previsão do tempo, apesar do
do sol. Tá um friozinho, né? Ah, não, aquele frio aconchegante já do meio do aquele ano, tá chegando São João. Exatamente, aquele friozinho, quando a gente fala, característico do outono, né? Exatamente. Aquele friozinho gostoso, você deita, fica embaixo da coberta e que não quer fazer você sair da cama, né? Exatamente isso. Bora lá então falar de esporte. Bora. Primeiro jogo aí do Santos com o novo treinador, né? O Roleze, Lucas e o Brazão aí ajudaram o Santos Futebol Clube a não passar por um vexame, hein? Exatamente. Como eu posso dizer, o Roleze, eu não sei se, né? Vamos levar para o lado religioso, eu não sei se na Argentina tem santo com o nome de Roleze, mas o Gabriel Brazão tem o arcanjo Gabriel, porque se não fossem eles, o Santos ontem teria sido derrotado por mais de 3 gols, porque o que aconteceu? Eu vou trazer o resumo do jogo. O Santos com o novo treinador não mudou muita coisa, né? E o Santos ficou naquele marasmo de sempre, até que Roleze, uma cobrança de escanteio, o Guilherme cobrou, João Schmidt fez o desvio, a bola caiu nos pés de Roleze, ele que finalizou. O goleiro do CRB até tentou defender, mas já tinha passado totalmente da linha. 1-0 para o Santos. Aí vem o segundo tempo, o Santos foi baixando o nível e aí o CRB crescendo. Então o Gabriel Brazão fez 3, 4 defesas ali milagrosas que poderiam fazer com que o CRB até goleasse a equipe santista dentro da Vila Belmiro. Mas aí, como diz o ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Numa tentativa errada de sair jogando, Gil jogou a bola para os pés do jogador do CRB, que tocou para o camisa 9 Breno. Ele foi lá, fez o giro e finalizou, assim, empatando a partida. E aí, por que eu estou falando no santo Gabriel Brazão, né? Porque aos 95, ou seja, aos 50 do segundo tempo, teve um pênalti que o Gil comentou em cima do jogador da equipe do CRB. Gabriel Brazão foi lá e defendeu o que poderia ser o gol da vitória do CRB. Aí você fala, acabou, Zé? Não, não acabou não, gente. O Escobar ainda teve que ser expulso porque o Santos foi para cima pro ataque, foi com tudo. E aí, no fim das contas, o Escobar teve que fazer a falta, como era o último homem, foi expulso. Então o torcedor santista, que vai, no segundo jogo, que por incrível que pareça no estádio Repelé, não vai ter a presença do lateral esquerdo do Escobar, que tem sido um dos destaques da equipe santista, viu, Jefinho? A gente vai acompanhando a movimentação. Eu falei agora no início do nosso bloco do esporte, né, sobre o novo treinador santista. Sim. Como é que foi então a estreia aí de Kleber Xavier? Kleber Xavier, Jefinho, amigos de casa, o santista que viu vai entender o que eu estou falando. Foi um treinador diferente, mas os mesmos erros, né? A equipe santista muito espaçada, a defesa espaçada do meio, os volantes marcando a bola, sem marcar o jogador, o Zé Ivaldo jogando por ele e pelo Gil. Então, ou seja, a equipe Roleze, né, o que fez o gol santista depois de 10 jogos, sendo o único brilho, o único ponto de brilho nesse time todo escuro. Jogadores mais experientes, mais velhos do elenco, sem a postura de jogadores, o capitão sem postura de capitão. Matheus Xavier entrou no segundo tempo, teve mais postura e mais atitude do que os jogadores veteranos da equipe santista. Então, ou seja, novo comandante, mesmos vícios. Então, também não teve muito tempo para treinar, né? Já tem jogo no final de semana, mas depois vai ter uma semana livre. Talvez ele consiga fazer as alterações necessárias. Mas o torcedor santista, que poderia ter aquela respirada, infelizmente, tem que pegar um inalador para poder respirar bem, porque a situação está difícil, viu, Jefinho? Complicado, né? E teve protesto também, mais uma vez aí, dos santistas, né, Senna? Sim, a gente vai acompanhando as imagens. O protesto começou no final do jogo, né? A principal organizada do Santos, que invadiu o CT, fez protestos direcionados a Marcelo Teixeira. Eu tenho 2 cânticos aqui, que eu já não corroboro de forma alguma. Santa paciência, chega de paz, eu amo a violência. Isso daí já perde toda a razão que tem para poder criticar a atual gestão e os jogadores. E outra, vai tomar porrada sem encontrar elenco na balada. Isso que eu estou falando aqui foi os mais leves, tá? O presidente Marcelo Teixeira foi alvo, aquela tradicional música, né, que manda ele tomar aquele suco tradicional de caju. Então, ou seja, os protestos foram muito fortes. E depois, nos arredores da vila, teve confusão, a cavalaria teve que tomar conta ali, porque teve grada aqui no gênio. Teve, assim, foi briga da própria torcida contra o patrimônio, digamos assim. Os torcedores do CRB não tiveram nada a ver com isso, e os torcedores do Santos quiseram protestar. Aí eles foram protestar, queriam invadir o vestiário, teve até alguns torcedores, grupo da organizada, que queriam invadir a sala de imprensa, ou seja, um caos total na Vila Belmiro ontem, repetindo o ano de 2023, que foi o ano do rebaixamento que a gente sempre vem falando aqui. O torcedor não quer rebaixamento, mas o Santos está seguindo a cartilha, infelizmente está seguindo a cartilha do rebaixamento. Vamos ver se vai ter mudança de postura na gestão
e dos jogadores, principalmente, e dos treinadores, né? Porque, como diz minha avó falava que tinha um ditado, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Se não tiver treinador e jogador, não adianta nada. Lucas, rapidamente, rodada do Brasileirão, meu amigo. Ficar tranquilo. Hoje, 9h30, São Paulo recebe o Fortaleza. Amanhã, o Corinthians recebe o Internacional às 6h30 em Itaquera. Grêmio e Santos, Vasco da Gama e Palmeiras se enfrentam no domingo às 4 da tarde. E quando for segunda-feira, eu trago o resumão do Brasileirão para todo mundo aqui e para você também, Jefinho. Tá certo, então. O Lucas volta na semana que vem. Amanhã e domingo ele está de volta. Eu estarei de plantão. Bom final de semana para você. E volta 6h15 também, viu? Na segunda edição. Exatamente, volta hoje 6h15. Se empolgou, falou da folga e quase me esqueceu. Mas volta hoje na segunda edição com mais informações. Boa tarde para você. Para você também, Jeff. Uma ótima tarde aos amigos de casa. É isso, então. A gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. O Lucas volta na segunda edição. Você pode continuar com a gente pelas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, TV Câmara Cubatão. Uma ótima tarde para você. Tchau.